Ele é o papa dos globalistas, ele é o papa da ONU, ele é o papa da nova ordem mundial, ele é o falso profeta. Escândalos, né? Escândalos que aconteceu e acontece muitos outros dentro da igreja que as pessoas não veem isso também, né, cara? Não... Se isso cresce, né? Se esse movimento de Monsenhor Viganò começar a ter um crescimento... Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelium. Meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, meu nome é Marcel. Sejam bem-vindos. Pessoal, hoje no nosso vídeo aqui, na nossa conversa, no nosso bate-papo, nós vamos falar um pouco desses últimos acontecimentos que repercutiu bastante sobre a abertura das Olimpíadas, o que Francisco falou e não falou. Viganò também fez uma declaração acerca disso e também muitas pessoas não estão correlacionando esse acontecimento com outras coisas também que a gente acha muito importante e a gente vai mostrar aqui, não é isso, Marcel? É isso aí, pessoal, mas antes de começarmos, né, como sempre, pedir a vocês aí que ajude a gente aí dando seu like, também se inscrevendo no canal, a gente atingir os 10 mil inscritos e dar o like, que é muito importante, e avisar vocês aí, galera, que a gente está criando nosso site, nosso website, está na fase de construção. A gente já tem o nosso domínio que a gente comprou, que é o quietosfidelium.com.br, e em breve aí vamos ter aí essa novidade aí, este site no ar aí, para que os leitores aí, os internautas também tenham esse contato conosco através desse website, tá bom, pessoal? E aí, Marcel, que loucura aquilo lá, hein? Na abertura, hein? Que profanação, né, cara? Pois é o que esperar, né, desses globalistas, né, que hoje estão no comando, né, dessas entidades globalistas, né, que a Olimpíada ela é uma entidade globalista também, né? Então, assim, mas só que agora eles resolveram colocar as mangas de fora e externar tudo aquilo que eles pensam, né, da religião cristã, tudo que eles querem, o objetivo deles em relação à religião cristã, que é escarnecer, né, contra a religião cristã e ao mesmo tempo acabar, né, com a religião cristã, né, acabar com a família, e por isso que esses ataques, né, contra a família, né, justamente por causa da religião católica, né, principalmente, né, porque aquilo ali, aquela encenação que eles fizeram nas Olimpíadas, eles estão ferindo mesmo são os católicos, porque... Pode ir falando aí, vou até mostrando aqui já aquela imagem que repercutiu muito da última ceia, né, que eles fizeram lá. Vai passando aí, pode ir falando. É um deboche, é um sacrilégio, né? Terrível, né, e a Santa Ceia, para nós católicos, é uma importância imensa. Verdade. E foi a primeira missa, né, celebrada nos nossos tempos, né, no mundo, né, por Jesus Cristo. E eles escarneceram disso, ofendendo muito a fé cristã, a fé católica, o sacramento da Santa Missa. E isso repercutiu de forma muito negativa, né, entre os cristãos, entre os católicos, porque é engraçado, né? Eles fazem isso contra os católicos, né? E por que eles não fazem isso contra a religião muçulmana, a religião islâmica? Porque eles sabem que nós, católicos, nós cristãos, nós somos pacíficos, né? Somos pacíficos, né? Não vamos atentar contra a vida dessas pessoas por causa disso. Então, eles se aproveitam dessa nossa pacificidade, pacífico, né? Para escarnecer de forma debochada contra nós. Não, e engraçado, você viu também que deboche pode fazer, mas teve um surfista que colocou na prancha dele a imagem do Cristo Redentor. Ele teve que tirar a imagem do Cristo. É porque eles odeiam a Cristo. Tudo que vem de Cristo, eles odeiam. Você e não só odeiam, pode, né? Agora você mostrar o lado bom não pode. Olha que doideira, rapaz. Eles só vão representar a Cristo, né? Só se for para escarnecer.
para zombar. Aí pode, né? Aí tá liberado. Mas por que eles não fazem digamos, um Maomé vestido de travesti para ver o que acontece, né? Por que eles não fazem isso, né? Eles só fazem isso contra a fé cristã. E a França, considerada durante muito tempo, né, no passado, a filha predileta de Deus, né? A menina dos olhos de Deus, né? Era um exemplo de país católico. Hoje está entregue a esses globalistas, esses que comandam aí a nova ordem mundial, a agenda woke, né? Que a gente conhece. Eles tornaram a França hoje num país que é o pior exemplo de país, né, para nós cristãos. E só que o castigo de Deus vai cair contra eles, porque hoje a França ela está sendo cada vez mais dominada por muçulmanos, né? E eu quero ver quando eles implementarem, os muçulmanos dominarem tudo, implementarem um califado na França, né? Que a tendência é essa. Você tem as famílias muçulmanas, cada casal tem 12 filhos, né? Os muçulmanos, eles são bastante... eles seguem realmente ali o mandamento de Deus, né? Que é a questão da procriação. Então, eles têm muitos filhos, né? E só que os franceses, né? Contrário, não. Tem quase... A maioria das famílias quase nem tem filhos, né? Tem poucos filhos. Então, a religião islâmica vai dominar a França uma hora ou outra. E quando eles implementarem um califado, eu quero ver o que vai acontecer com o pessoal dos movimentos LGBT, com os homossexuais, porque a gente sabe quais as penas num país muçulmano contra os homossexuais, né? Para quem não lembra quando assim, foi implementado um califado lá no Afeganistão, naquela região ali do pessoal do ISIS, né? Não sei se foi há pouco tempo atrás, uns 15 anos atrás. E os homossexuais eles eram presos e jogados dos altos dos prédios, né? Então, assim... E uma hora ou outra isso vai acabar acontecendo quando a França se tornar um país muçulmano, que não vai demorar muito. Agora, o que está sendo também bastante falado é o silêncio de Francisco, né? Como que pode? Até a data desse vídeo que a gente está fazendo, esse vídeo não é uma live, né? É um vídeo gravado. Ele não falou, assim, de forma direta com o que aconteceu dessa profanação na abertura das Olimpíadas, né? Não falou porque o Bergoglio está comprometido também com esses globalistas. Com a agenda, né? Ele é o papa dos globalistas, ele é o papa da ONU, ele é o papa da nova ordem mundial, ele é o falso profeta. Então, ele não vai querer chatear, ofender os donos do mundo, né? Essas pessoas que estão comprometidas com essas agendas woke, globalista, comunista. Então, o Bergoglio, ele está quietinho porque ele não está comprometido com a fé católica cristã, né? Se ele tivesse comprometido mesmo com os valores da fé cristã, os valores católicos, ele se sentiria ofendido, e com a influência que ele tem por ser considerado papa por muitos, isso traria uma repercussão, né? Mas nem isso ele fez. Nem isso ele fez. E mesmo se ele fizer agora também sob pressão, depois que todo mundo cobrou... igual a questão agora já passou o time, né, cara? É igual a questão do aborto na Argentina. Muitos cobraram e ele não disse um A. Disse um A. Por dois motivos. Por ser uma lei que ofende, né, a Deus de forma gigantesca, né? A questão do aborto, uma covardia enorme. Ele não falou um A, e por ser no país onde ele nasceu, né? Na Argentina. Então isso foi muito cobrado, ele não disse um A também. E quem disse mesmo foi o nosso querido Monsenhor, né? Carlo Maria Viganò, que... Vou até ler aqui, ó. Deixa eu ler e você comenta. Vou ler só um trechinho, né? E a gente comenta a carta, ó. As cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos causaram escândalo, não apenas por causa da exibição arrogante do feio e do obsceno, mas por causa da subversão infernal do bem e do mal. A reivindicação insana
de poder blasfemar e profanar tudo, mesmo o que é mais sagrado, em nome de uma ideologia de morte, feiura e mentiras que desfiam Cristo e escandalizam aqueles que o reconhecem como Senhor e Deus. O Monsenhor Viganò, ele tem feito um excelente serviço para a igreja, um excelente trabalho. Ele realmente tem se exposto, ele tem denunciado, ele continua com essa postura dele de forma bastante ativa, na defesa da fé católica, na defesa da fé cristã. Isso tem agradado muitas pessoas, isso tem trazido muita visibilidade para as falas. É engraçado que eu comecei a seguir o Monsenhor Viganò no Twitter. Ele é muito presente na internet e tem muitas pessoas do meio conservador, não digo do meio católico conservador, mas no meio conservador em geral, né, até mesmo da política, que segue o Monsenhor Viganò. Eu vi lá o Alan dos Santos, por exemplo, que é uma figura conhecida, segue o Monsenhor Viganò, e tem muitas pessoas retuitando o Monsenhor Viganò, pessoas que nem sabiam da existência do sedevacantismo, pessoas conservadoras que ainda consideram o Bergoglio Papa, seguindo o Monsenhor Viganò. Então ele está trazendo essa visibilidade para essa posição teológica que a gente não tinha, e está começando a ter essa visibilidade, né? É verdade. E isso é muito interessante, porque se isso cresce, né? Se esse movimento de Monsenhor Viganò começar a ter um crescimento a nível global, mundial, e muitas pessoas começarem a aderir às posições, às falas de Monsenhor Viganò, pode ganhar uma proporção grande, né? E pode, quem sabe, daí surgir um movimento que possa trazer um Papa. Eu acho que Deus, ele quer que nós resolvamos essa questão nós mesmos, né? Como sempre na igreja, Deus incumbiu aos próprios católicos, né? Aos padres, bispos, resolverem os problemas, né? A gente tem o cisma, né? Os 3 papas, uma vez na Idade Média, né? Nós tínhamos 3 papas e os católicos resolveram. Então eu acho que esse problema também seremos nós que vamos resolver. Não eu como leigo, né? Eu não estou querendo dizer isso, mas os padres, os bispos, e quem sabe essa proporção que o Monsenhor Viganò está tendo, né, possa ele querer encabeçar um movimento para que essa questão se resolva. Da mesma forma que Monsenhor Lefebvre, na época, ele, naquela época, ele foi muito perseguido, mas daí da iniciativa dele surgiram vários movimentos, e movimentos católicos tradicionalistas, e que mesmo não tendo sido sedevacantistas, eu acho que se Monsenhor Lefebvre tivesse vivo hoje, ele teria se tornado um sedevacantista. Talvez Carlo Viganò esteja dando continuidade àquilo que talvez faltou para Monsenhor Lefebvre na questão da vacância. É que hoje também está muito mais descarado do que naquela época, né? Aquela época era mais... já existia, mas hoje é mais descarado, né? Então, talvez essa foi a dificuldade lá de Monsenhor Lefebvre, não sei, não vou entrar nesse mérito aí. Não tem como a gente saber. Voltando à questão das Olimpíadas, né? Pedir aos católicos que boicotem, né? As Olimpíadas, não assistam e também não comprem os produtos de quem está patrocinando essa Olimpíada. Foi o recado também de Monsenhor Viganò na carta, né, pedindo para os católicos, né, de forma ativa, protestar contra esses profanadores. E também rezarmos, né, para que todo esse sacrilégio seja reparado diante de Deus, colocarmos em oração todas as ofensas que foram feitas contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra os apóstolos, Nossa Senhora, porque são satanistas, né? Então, eles fazem isso porque eles são pessoas totalmente possessas, inspiradas pelo mal, pelos espíritos malignos.
E são essas pessoas que hoje estão no poder. São pessoas que dominam todos esses aparelhos, né, ideológicos, né, como dizia Karl Marx, né, os aparelhos ideológicos são dominados por esses satanistas. Não só a nível nacional, mas a nível global. Então, está na mão dessas pessoas, né? Por isso que Satanás, no deserto, ele ofereceu a Cristo, né? Que ofereceu os reinos, né? Então, porque igual disse o demônio, né? Porque pertencia a ele. E até hoje pertence. Por isso que eles fazem essas coisas de forma tão descarada, né? Mas é isso aí. Vamos continuar rezando para que tudo isso se resolva, Cristo volte logo e acabe com toda essa imoralidade da nossa sociedade, né? Toda essa profanação que fazem contra nós cristãos. Mas o interessante também é que, por exemplo, isso é um escândalo mesmo aí que está acontecendo na questão das Olimpíadas, né? Mas muitas pessoas não veem também outros escândalos, né, que acontecem na própria igreja, né, e vindo daqueles que são representantes. Vou até botar umas fotos aqui, vai estar passando aí umas fotos, né, que a gente já mostrou aqui no canal, né? Por exemplo, os encontros de Assis, né, que lá João Paulo II, Bento XVI, João Paulo II beijando o Alcorão também, recebendo sinal de Shiva, a missa nova, missa de discoteca, missa palhaço. Então, escândalos, né? Escândalos que aconteceu e acontece muitos outros dentro da igreja que as pessoas não veem isso também, né, cara? Não... vê lá, tudo bem, lá nas Olimpíadas, o horror, mas é o mundo, né? Não veio daqueles que devem ser o representante, apesar de não ser, né? Francisco não é papa, mas as pessoas não enxergam isso, né? Pois é, muitos católicos, né, cientes de tudo isso que está acontecendo, não só no mundo, mas dentro da nova igreja, eles denunciam muito o que acontece fora, né? E quando acontece dentro, né, daquilo que eles consideram católico, eles se calam. Talvez por medo de serem acusados de sedevacantistas, né? Então, talvez não dê tanta veemência, né, a esses acontecimentos dentro da nova igreja, porque eles, de certa forma, eles participam dessa nova igreja. Mas, realmente, é até pior, né? Um escândalo dentro da nova igreja, né, por pessoas que se consideram católicas, do que um escândalo feito por pessoas, né? Pessoas que não são católicas. Porque do não católico a gente já sabe, né? Eles odeiam a Cristo. Agora, e aqueles que batem no peito para dizer que são católicos, né? são cristãos, que adoram a Jesus Cristo e se calam diante desses escândalos, né? É muito pior. Muito pior. Então, a gente tem que ter coerência e pedir para que essas pessoas também tenham coerência e, na hora de denunciar, também denunciar o que acontece dentro dos círculos da nova igreja, né? E nisso aí é até pior, porque isso se torna uma hipocrisia gigantesca. Verdade. Deu para passar o recado, né, Marcel? Acho que era isso que a gente tinha que passar. É o que aconteceu, né? Essa abertura totalmente sacrílega. É o que aconteceu de mais importante. A gente não poderia deixar de falar também aqui no canal, né? E o que for acontecendo, nós vamos nos atualizando o pessoal aí, né? E antes de terminar o vídeo, pessoal, sempre poder apoiar a gente aí, a gente agradece muito, né? No like, nas inscrições e no compartilhamento. E lembrar mais uma vez que daqui a alguns dias o nosso site chatsfidelium.com.br vai estar no ar. O Leonardo está trabalhando bastante aí, né, Leonardo? Verdade. A gente vai colocar os artigos. Colocar no ar, né? Pessoal, os artigos do Blogger que a gente estava dando uma filtrada para jogar no website também. E aqueles sedevacantistas
que desejam publicar artigos no nosso site, a gente também vai abrir para essas pessoas também publicarem artigos no nosso site, tá bom? Se você quiser ser um colaborador do nosso site, a gente também está aceitando a ajuda de vocês com a publicação de artigos, né, sobre sedevacantismo, sobre doutrina católica, sobre moral, né, tudo que for relacionado à Igreja Católica, a gente vai começar a inserir nesse site. E para a gente, eu acho que vai dar uma visibilidade ainda maior para o nosso trabalho e para a nossa posição sedevacantista. A gente espera aí a colaboração de todos vocês. Com certeza. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que o vídeo esteja sendo proveitoso para vocês. Reflitam. Não só os escândalos que acontecem no mundo, mas os que estão acontecendo dentro da própria igreja. E que eles criaram essa nova igreja, né? Então faça essa reflexão também. Porque não é coerente você falar das coisas do mundo que está acontecendo e o que está dentro da igreja ignorar. Então, faça essa reflexão aí. Fique com Deus, até a próxima. Salve Maria. Salve Maria a todos.